Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Pastor Ricardo de Oliveira. E desta feita eu gostaria de ler um texto que está no livro dos Salmos, capítulo de número 90, versículo de número 1 e 2. Portanto, 2 versículos da Bíblia Sagrada para nós meditarmos em um tema. Diz assim o Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esses são os 2 versículos que vai dar nome ao nosso vídeo para uma reflexão da pergunta muito antiga, e é uma pergunta que até as crianças fazem, principalmente as crianças. Mas ainda que seja uma pergunta muito atinente aos infantes, que são muito curiosos e que querem saber a procedência das coisas, já que as crianças são muito perguntadeiras, mas é uma pergunta que também adultos fazem, e houve até mesmo um homem no período dos chamados pais da igreja, que esse homem viveu em torno do 3º século da era cristã. O nome desse homem chamava-se Lactâncio, e esse homem, ele perguntava também a seguinte pergunta: quem criou Deus? E Lactâncio chegou até a formular algumas teorias acerca da origem de Deus, ou quem criou Deus. Bom, houve um homem esse homem ele era um ateu, e ele era um filósofo, inclusive, por nome de Bertrand Russell. Ele escreveu um livro chamado Por que Eu Não Sou Cristão? E ele dizia o seguinte, ele argumentava da seguinte maneira: já que os cristãos dizem que todas as coisas têm uma causa, que todas as coisas têm um princípio, que todas as coisas precisam de alguma coisa para criá-las, então, obviamente, Deus também precisa de alguma coisa para criá-lo. E já que eles dizem que Deus não é criado, então eles dizem que tudo é criado e tudo tem uma causa, eu não posso ser jamais um cristão, já que Deus não tem causa. Ora, essa pergunta ela é bastante ardilosa e também um pouco infantil. Se eu perguntar, por exemplo, qual é o cheiro que a cor azul, por exemplo, da minha blusa tem. Eu estou usando uma blusa azul. Se eu perguntar qual é o cheiro da blusa azul, ou qual é o cheiro do azul, da cor azul, é claro que eu não estarei colocando a cor azul dentro de uma categoria a qual eu possa constatar que esta cor tenha um cheiro, ou seja, uma pergunta inapropriada. E quando eu coloco esta pergunta em se tratando de Deus, eu considero essa pergunta, quem criou Deus, de onde Deus veio, eu considero essa pergunta, ainda que a bem da curiosidade infantil e a bem da curiosidade de algumas pessoas que querem saber a causa de todas as coisas, eu também considero essa pergunta, com toda honestidade, inapropriada. Ou seja, eu não posso colocar, assim como eu não posso falar assim, que cor a cor azul tem que cheiro, a cor vermelha tem que cheiro, né? Elas são apenas cores, então elas não têm cheiro, nem a cor vermelha e nem a cor azul, a não ser que seja tinta, ok? Mas a cor em si, por exemplo, aqui eu tenho uma toalha que ela é preta, branca, azul e vermelha. As cores em si, elas não estão classificadas na categoria de serem detectadas pelo olfato. Então, é inapropriado eu perguntar que cor tem o vermelho, que cor tem o azul, que cor tem o preto, que cor tem o amarelo, que cor tem o verde. A mesma coisa eu digo, é inapropriado nós colocarmos Deus nesta categoria de causa e efeito, porque Deus é o incausado. Deus é, como diz na filosofia, o infinito. Deus é o absoluto, na filosofia também.
Então, nós não podemos dar origem àquilo que é o originador. Em outras palavras, Deus é eterno. Deus inerentemente é eterno. A natureza de Deus é uma natureza eterna. É uma natureza imortal, conforme o apóstolo Paulo, em uma das suas maiores revelações da natureza de Deus, ele diz que Deus é o único que tem imortalidade em si próprio. Escrevendo a sua epístola a Timóteo, seu filho na fé, porque Paulo o ganhou para Cristo e ele tinha Timóteo como um filho, e ele diz isso escrevendo a seu filho na fé numa das cartas pastorais, essa revelação das mais valiosas e tremendas, que Deus é o único que em si tem a imortalidade. Então Deus é imortal, inerentemente imortal. Deus é eterno, inerentemente eterno. Deus, ele é a origem e não o originador. Ele é o originador e não a origem, e não está dentro da origem. Deus é a causa suprema. Deus é de eternidade a eternidade. E se a gente perguntar quem é Deus, Deus é o eterno. É por isso que uma das formas que mais eu gosto de chamar a Deus é de o eterno, porque ele é eterno, não tem causa, não tem princípio, nunca terá fim. Ele é o que é. Inclusive, quando Moisés foi comissionado a ir até a terra do Egito para libertar o povo de Israel, você já deve ter ouvido falar que Moisés falou: qual é o nome do Senhor? Qual é o nome que eu direi para o povo? Eles me perguntando quem me enviou. Que nome eu direi? Então Deus fala: diga a eles que eu sou, e te enviou até eles, Moisés. E essa palavra eu sou no hebraico é Erie Asher Erie, dentro do hebraico. E Erie Asher Erie significa eu serei o que serei. Em outras palavras, eu serei Deus no passado, eu sou Deus no presente, eu serei Deus no futuro e pelas eras eternas. Eu nunca deixarei de ser Deus. A minha natureza é uma natureza que transcende o temporal, que transcende o cronos humano, que transcende toda a cronologia e toda a lógica daquilo que existe, que é inventado, que é feito, que é criado, que é gerado e por aí vai, como causa e efeito. Não. Deus, ele não tem nenhum tipo de correspondência com esse pensamento ou com esta premissa ou com esta origem. Deus não é originado, ele origina. Então, se te perguntarem quem criou Deus, temos aqui uma passagem muito interessante. No Salmo 90, o verso 2 responde que antes que os montes nascessem, ou antes de formar-se a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse Salmo 90, ele foi escrito, inclusive, segundo a tradição, por Moisés. Foi escrito pela tradição, segundo dizem, por Moisés. Então Deus, ele é o incriado. Ele nunca foi e nunca será criado. Ele pode ser criado na mente de alguns. Alguns criam deuses. A verdade é essa. Há deuses realmente que são criados. Há deuses que não são deuses. O próprio Deus, na Bíblia, diz que Deus, ele olha e ele não vê nenhum outro Deus além dele. Ele olha e não vê nenhuma rocha igual a ele. Então a Bíblia dá esses epítetos de eternidade, de sublimidade, de imortalidade a esse ser a quem nós denominamos Deus. A esse originador de todas as coisas, a quem chamamos Deus. Então, quem criou Deus? Deus é o incriado. Deus é a causa de tudo, o originador de tudo, a razão de tudo. O próprio tempo, ele cria. O próprio tempo está nas mãos criadoras de Deus. Então, creia nesse Deus incriado,
nesse Deus que é a origem de tudo, porque Ele tem muitas bênçãos para dar para você. Que Ele muito te abençoe, que Ele te guarde e que Ele possa te dar cada dia mais discernimento para você entender aquilo que muitas vezes a razão não consegue entender. Mas pela linha da fé, a gente consegue ter esse direcionamento e consegue ter esta fé sobrenatural para acreditar em algo tão sublime como esta revelação de quem é Deus e quem criou Deus e de onde Ele veio. E a fé responde: Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele é o incriado, Ele é a causa, a origem de tudo. Então, se esse vídeo te abençoou, dá aí o like, o joinha, compartilhe do YouTube, de onde o próprio vídeo está, para grupos, conforme eu sempre falo aqui, de WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. Compartilhe, que Deus vai nos abençoar. Até o próximo vídeo. Shalom.